noite. Eu vou começar a nossa aula gratuita de hoje. É uma aula gratuita sobre Foresight na agenda executiva. E eu vou pedir para todo mundo deixar o microfone fechado, pode deixar o vídeo fechado que a gente está gravando. Deixa eu só colocar aqui, destacar. Pronto, agora sim. Então, boas-vindas a quem já está aqui, boas-vindas a quem está chegando na W Futurismo. E boas-vindas de volta a tanta gente que se conecta conosco já desde 2012, 2017, 2018. E o nosso assunto de hoje, ele é um assunto muito importante para o mundo dos negócios. Ele é ainda um assunto bem incipiente no mundo, as pessoas ainda fazem muita confusão com futurismo, com inovação, com cenário, com tendência. E eu acho que está na hora da gente amadurecer um pouco essa conversa, e a nossa aula de hoje tem o propósito de esclarecer o que é foresight, como a gente usa, de onde vem, quais são as diferenças entre foresight e prospectiva, por que que é tão importante. Então, essa é uma aula, vocês podem ir colocando as perguntas no chat aqui no Zoom, ou então lá no nosso YouTube. Super boas-vindas e eu espero que vocês consigam hoje esclarecer por que que essa é uma disciplina tão importante e por que que o mundo vem precisando mais do que nunca de foresight. A gente tem iniciativas hoje incríveis de Dubai. Dubai está investindo muito no futuro, está investindo muito nesse mundo de futures studies e de futuristas. E eu vou falar disso um pouquinho, onde estão os centros principais no mundo. Então, seguindo o nosso roteiro da aula de hoje, essa aula vai ficar gravada. Eu vou dividir com vocês a minha tela, a gente tem uma pequena apresentação e eu tenho algumas coisas que eu vou dividir com vocês aqui para que a gente possa oferecer para vocês o máximo de conteúdo possível nesses 45 minutos que a gente está juntos aqui. Então, primeiro eu queria dizer que foresight e futurismo têm uma diferença muito grande, assim como estudos de futuros, futures studies e futurismo são coisas diferentes. Parece que não, mas são, tá? Futurismo é um movimento cultural, artístico, um movimento muito importante, mas é um movimento que não tem métodos, que não tem exatamente conceitos, fundamentos e aplicação pragmática, e nem base científica. Estudos de futuros, como vocês vão ver hoje, é uma disciplina acadêmica, ela é aprendida em universidades hoje, em escolas mais democráticas, mas ela oferece métodos científicos, métodos pragmáticos, ela tem inúmeros frameworks, tem metodologias, então essa é uma grande diferença. Aqui no Brasil a gente fala muito de futurismo, mas no mundo esse não é um termo muito usado e às vezes não é um termo muito bem-vindo, principalmente entre as pessoas que são qualificadas nesse mundo acadêmico. Então eu vou começar a compartilhar minha tela. Deixa eu só ver aqui se eu consigo compartilhar a tela com vocês. Tá? Como a gente está compartilhando também no YouTube, talvez eu não consiga. Deixa eu ver aqui, só um minuto. Aqui, tá aqui. Eu vou colocar em tela cheia. Então, a gente separou um conteúdo para que vocês tenham o máximo de conhecimento hoje aqui nessa aula. E eu tenho mais algumas coisas depois que eu vou dividir com vocês ao longo do nosso caminho. Eu sou Jaqueline Wagner, eu sou especialista em Foresight e Futures Studies. E nós, na W Futurismo, a gente está em grandes, pequenas e médias empresas, a gente está em ecossistemas de inovação, a gente está dentro das federações de futurismo do mundo, da Associação Profissional de Futuristas, da comunidade da Unesco, que é de Futures Literacy, que hoje vocês vão entender um pouco o que que é. E a gente trabalha aqui no Brasil desde 2012 com esse tema, mas desde 2018 de uma forma um pouco mais intensa. A gente está nas empresas treinando líderes, fazendo workshops e ajudando o planejamento estratégico, e a gente também forma profissionais em conceitos, fundamentos e métodos. Nós temos uma parceria com a Universidade de Tamkân,
mas estamos conectados com todas as outras escolas que eu vou apresentar agora para vocês. Então, vamos lá para a nossa aula. Eu sou uma futurista profissional e esse termo, ele está sendo bastante desconstruído. Eu postei ontem no meu LinkedIn que existem 15 mil pessoas no LinkedIn se proclamando futurista. Deixa eu só admitir uma pessoa que está na sala. Fran, eu vou pedir que tu, por favor, eu vou ficar com a apresentação aberta. Se você puder ir colocando as pessoas para dentro da sala, eu te agradeço. 15 mil pessoas usam no seu título a palavra futurista. E somente 4% dessas pessoas fazem parte da Associação de Futuristas Profissionais do Mundo e só 2% conhecem a nossa federação, que é onde estão reunidos futuristas que têm formação, qualificação acadêmica, conhecimento de métodos, de conceitos. Então, a minha provocação no LinkedIn hoje foi se futurista é uma profissão ou se é apenas um título. Eu acho que é os dois, mas para você se chamar um futurista profissional, você precisa, assim como em qualquer outra carreira, ser qualificado em conceitos, fundamentos, métodos, ferramentas, e você precisa fazer entregas. Futurismo ou estudos de futuros não é sobre narrativa, não é sobre tecnologia, é sobre você conseguir, na prática, antecipar probabilidades de futuro e tomar melhores decisões. Então, eu hoje trabalho com Future Studies e Foresight, faço parte desses grupos globais e aqui no Brasil a gente vem fazendo um trabalho hercúleo para disseminar essa disciplina e tem bastante gente já que conhece, o que nos deixa muito feliz. Nosso foco é gestão e liderança antecipatória, ou seja, aquilo que vai além da inovação, nada mais business as usual, linear, e nem apenas inovador, tecnológico ou digital, mas sim pessoas que conseguem pensar no longo prazo e conseguem antecipar as mudanças ou se antecipar às mudanças, muitas vezes liderando o mercado futuro. E eu também tenho um largo background em cultura corporativa, comportamento e gestão de mudança. E para a gente esclarecer um pouco o que são estudos de futuros e onde se aprende estudos de futuros, aqui estão as minhas credenciais e hoje eu vou falar das escolas do mundo, enfim. Eu fui para a Finlândia, para a Austrália, sou a única brasileira que tem um certificado da Universidade de Tamkân, sou parceira do Gerd Leonhard, que é um futurista super influente na Europa, faço parte da comunidade da Unesco, estudei a mudança e liderança nas organizações no MIT, fiz o Institute for the Future, fiz a Singularity University, que não é uma escola de futuro e sim de tecnologia e espaço, mas que usa pitadas de Foresight, e sou formada como professora e como gestora de pessoas pela FGV. Então, o background de um futurista profissional, ele é sempre múltiplo. Nós temos sociólogos, nós temos pesquisadores, nós temos educadores, temos filósofos, enfim, pessoas da área de tecnologia. Então, a formação ela é muito multifacetada, mas para que você saiba trabalhar com estudos de futuros e fazer uso de ferramentas de foresight, realmente precisa ter uma qualificação. Esses são os 3 grandes grupos. Agora a gente tem mais uma comunidade em Dubai, que vem da Universidade de Futuristas de Dubai, que promove o Fórum de Futuro todo ano. Mas aqui nós temos uma federação, uma associação e a Unesco, que tem uma cátedra de Futures Literacy, que é alfabetização para o futuro. Colocar a imaginação, o longo prazo, a forma participatória e, principalmente, descolonizar o mundo, que é uma palavra que eu vou usar bastante hoje. Então, eu participo desses 3 grupos, também acompanho muito o trabalho de Dubai, que eu acho que está patrocinando estudos de futuro como antes nunca se viu, e isso é muito bom, porque a geração de antecessores consegue realmente deixar o seu legado, a minha geração consegue democratizar, e a gente já tem gente nas escolas cada vez mais jovens participando desse movimento. Eu não vou falar isso aqui no final, para quem quiser saber, nós temos uma certificação em Foresight, em português, conceitual, de fundamentos e de método. Ela é híbrida, ela tem 8 aulas online e 2 dias presenciais. Está começando uma turma na semana que vem.
E aqui no Brasil, nós temos mais alguns outros cursos, mais algumas outras iniciativas um pouco mais livres. Temos um MBA ligado a marketing, mas eu acho que Foresight, puro, raiz, fundamento, com todas as escolas globais, a W Futurismo é o nome mais forte. No final, a gente pode dar um pouquinho mais de informações. Então, vamos para a nossa... O que é Foresight e o que a gente colocou no roteiro para a nossa aula de hoje. Por que estudar Foresight e por que saber metodologias de futuro? Foresight, traduzido, pode ser prospectiva, não se fala em previsão, porque o futuro não é previsível. Foresight é algo mais avançado do que apenas o planejamento estratégico. É você explorar o futuro de longo prazo, explorar múltiplas possibilidades, aprender com essa exploração e voltar para o presente com informações novas para que você possa tomar melhores decisões. Quando a gente fala de futuro, o futuro é muito abstrato, ele é muito distante, não existe futuro de 5 anos, tecnicamente falando. O futuro, assim como mudança climática, precisa de um tempo, de um horizonte um pouco maior. Então, quando a gente usa metodologias de futuro, a gente consegue ancorar tendências em negócios, a gente consegue ter uma conversa de começo, meio e fim, a gente consegue ampliar os horizontes de inovação, a gente consegue mudar a cultura, a gente consegue colocar inteligência no planejamento estratégico e, principalmente, a gente consegue extrapolar o resultado, que não é só ligado à meta, mas a gente consegue, com metodologias de futuro, trazer a conversa para um fórum um pouquinho mais estruturado. Muita gente me diz que narrativas de futuro, ok, mas que depois ninguém sabe o que fazer com isso. Então, Foresight é o contrário. A gente sim explora, abre e depois a gente sabe como e o que fazer com toda essa informação, e isso é muito importante. Então, a primeira razão para se aprender Foresight, ou para se usar a metodologia de Foresight. Foresight capacita profissionais para transformação, não apenas para inovação. A ONU fez um trabalho de Foresight com a nossa federação, e agora a gente fala em Forward Thinking Culture, que é o pensamento sistêmico, que é o pensamento progressivo, que é você antecipar a mudança, usar Foresight na sua estratégia e alfabetizar ou letrar as pessoas do mundo corporativo, porque essas são competências essenciais num mundo incerto, num mundo volátil, e são coisas que as nossas crianças agora já estão começando a aprender na escola, e isso é muito bacana. Então, a gente precisa pensar no global e agir no local, usar novas ferramentas que tragam um pouco mais de pragmatismo e que principalmente conectem os pontos de todos os assuntos que a gente está falando hoje e sejam aplicáveis nos temas, nos negócios, nas instituições, nos projetos, nos governos, conectados à realidade que a gente vive. O futuro ainda não existe, mas o nosso futuro está sendo criado agora, então a gente precisa fazer essa conexão. E o mundo está tão cheio de assunto que as pessoas estão tendo burnout. Todos os assuntos são desconectados, todo ano nós temos um modismo, mas o grande retrato, ou a grande figura, muito poucos sabem como olhar, e o Foresight faz isso muito bem. A segunda razão pela qual se usa Foresight é para fomentar uma decisão, uma tomada de decisão estratégica mais robusta. Se eu simplesmente uso meu pensamento linear, vou indo com a inovação, eu não consigo captar algumas informações e alguns sinais de mudança que já estão no entorno do meu negócio para tomar uma decisão não garantida, mas um pouco mais robusta de dados e de informação. O Foresight nos ajuda a compreender os futuros possíveis, porque é plural, e a tomar uma decisão informada e estratégica. As organizações podem ajustar suas estratégias, podem ajustar as suas políticas com base no que vai ser e não com base no que foi e no que está sendo agora. Tem um amigo meu que diz que a tecnologia está sendo usada para consertar o passado. E a inovação ainda está sendo usada para consertar o passado. A gente precisa agora consertar o passado, manter o presente e criar o futuro. E é aqui que entra com muita maestria o nosso foresight estratégico.
Também, tendências é uma palavra que futuristas profissionais não gostam muito. Tendências são colonizadoras. Nós temos probabilidades, nós temos sinais de mudança de diferentes intensidades. E o estudo de foresight, o estudo de futuros, identifica os sinais que estão trazendo tendências, para ver se isso realmente vai ganhar atração, como isso impacta a realidade atual dos negócios e da sociedade, e para onde isso pode desdobrar. E dessa forma, a gente consegue antecipar movimentos, a gente consegue mitigar riscos, a gente consegue aproveitar oportunidades, mas principalmente a gente consegue criar o que ninguém imaginou. Então, eu costumo dizer que disrupção é inteligência estratégica antecipada. Não é simplesmente um sonho que alguém tem, ou um aha moment, e hoje acordei com uma ideia. Não, as empresas mais inteligentes do planeta, aquelas que se disruptam, usam foresight, usam toda uma metodologia para poder entender o que é, o que foi, o que é e o que pode ser, que ainda não está tão claro, e essas empresas acabam saindo na frente das outras. Então, aqui na W nós temos mais de 3.000 alunos já e temos mais de 200 Foresight Practitioners. Então, quem aprende Foresight não precisa ser exatamente um futurista profissional, como eu, que faço isso o dia inteiro. Mas o Foresight é uma disciplina muito coringa, ela se integra com qualquer outra coisa. E ela é usada na vida pessoal, na carreira, em projeto, em estratégia, em departamentos, enfim, a gente tem alguns departamentos, por exemplo, como marketing, RH, que usam o Foresight, temos empresas inteiras que usam, temos cases de ecossistemas de inovação que estão usando porque não tinham visão de futuro. Então, o futurista profissional, ele é formado numa universidade, ele é formado nas escolas tradicionais, ele conhece o glossário e ele sabe como aplicar isso na prática. Um Foresight Practitioner é um professor, um consultor, um estrategista, um inovador que tem também na sua sacola esse ferramental para que ele possa incluir o futuro nas conversas e, obviamente, nas ações. Então, falando um pouco de futuro, que não existe, o que existe sempre são futuros, porque nós todos temos sempre muito mais do que uma possibilidade de futuro. Futuro, tecnicamente, é acima de 10 anos. O futuro emergente ou operacional é de 0 a 5 anos. O futuro pós-emergente ou estratégico, de 5 a 10 anos. E o futuro, de fato, longo prazo, de fato, é de 10 anos para cima. E nós sabemos que alguns produtos, algumas indústrias precisam olhar para 20, 30, 40 anos, muitas vezes, porque a mudança é tão grandiosa que é impossível fazê-la nos próximos 5 anos. Ao mesmo tempo, a gente tem uma velocidade que muitas vezes antecipa a mudança, porque o mercado decidiu andar para um lado ou para o outro e a mudança acaba acontecendo mais rápido. Mas o futuro, o foresight, se alimenta do longo prazo, e o longo prazo, no mínimo 10 anos. Então, eu não faço planejamento para 10 anos. Eu crio uma visão de futuro para que eu possa voltar e fazer um planejamento de 12, 18 meses, por exemplo. Mas eu sei para onde eu estou indo. Então, aqui o nosso primeiro termo da nossa aula de hoje. Futures Thinking não é uma metodologia, é o nome do pensamento orientado ao futuro. São pessoas que pensam no futuro para poder calibrar o seu presente, que entendem que o presente gera o futuro e que isso é começado agora, e que tudo que eu faço agora tem um desdobramento no futuro. E todos os sinais no meu entorno estão me mostrando a mudança para que eu possa me adaptar no presente. Então, pensamento orientado ao futuro é aquele pensamento que pensa no futuro, mas age no presente. É guiado pelo futuro, mas obviamente só tem o presente e as ações são completamente diferentes e conectadas. Então, é um pensamento, não é uma metodologia, tá bom? Futures Literacy, esse é um termo que a Unesco capitaneia muito bem, ele tem métodos próprios, os métodos são aplicados por pessoas que têm estudos de futuros e foresight, e Futures Literacy nada mais é do que trazer o futuro como um ativo do presente, incluir o futuro nas conversas do presente.
de maneira colaborativa, participatória, disruptiva. Ativar a imaginação, não apenas a criatividade. Desconstruir discursos de colonização. Então, é muito rico, está sendo ensinado nas escolas, tem trabalhos maravilhosos sendo feitos pelo mundo. Nós temos aqui no Rio Grande do Sul 70 embaixadores que foram iniciados em Futures Literacy, e a resposta realmente é maravilhosa. E esse movimento está crescendo muito no mundo, porque ensinar o futuro é tão importante quanto ensinar a história. Futures Studies, que é o nome correto do que nós chamamos de futurismo aqui no Brasil. Estudos de futuros, também no plural. É o nome acadêmico da metodologia, da disciplina que traz conceitos, fundamentos e métodos, inúmeros métodos, para que você possa trabalhar com o futuro e conectá-lo com o presente, transformando visões em estratégias, estratégias em ações, ações em resultado. Foresight, strategic foresight ou foresight estratégico, é quando você usa as ferramentas de estudos de futuros de uma forma estratégica dentro de um projeto que tem um escopo, que tem um scanning, que são os dados, que tem um forecasting, que é uma projeção e desdobramentos, que tem cenários, que tem visão, que tem um planejamento reverso e que tem ações em 3 horizontes temporais. Então, quando a gente usa isso estrategicamente, isso se chama Strategic Foresight. Então, cuidado porque muita gente usa Foresight de qualquer forma e o uso está errado, tá? O grande recurso do Foresight é a visão de longo prazo. A gente explora o longo prazo para que de lá a gente possa voltar com informações diferentes e possa ressignificar o nosso presente para que a gente agora saiba para onde a gente está indo, o que a gente está construindo, o que a gente, de fato, de muito importante, a gente vai usar para mobilizar nossa força de trabalho, nossos investimentos e nosso motor operacional do presente. Tempos incertos, a incerteza é o segundo grande recurso do Foresight. Quanto mais incerteza, mais livre eu estou para criar. E mais fácil é de eu poder extrapolar, de eu poder disruptar. Fran, tem uma pessoa aí, Camila, se tu puder admitir, te agradeço. Então, incerteza é um grande recurso que o Foresight nos traz para que a gente possa imaginar, criar, lidar com cenários incertos. Na verdade, eu tenho uma teoria, o mundo nunca deu garantias, o mundo talvez era menos complexo e era um pouquinho mais previsível, mas nós não temos garantias, nós não temos certezas, e a gente vive uma época onde não adianta copiar as best practices, nós temos que criar new practices. Então, não adianta mais só ficar estudando cases e práticas que as pessoas estão fazendo e copiar. Isso é responsivo, a gente precisa agora ser antecipatório. A gente precisa olhar para o futuro para saber o que a gente vai fazer com a tecnologia que está avançando rapidamente, as categorias de tecnologia exponenciais, que são as grandes categorias da nossa época, física, biológica e digital. AI é a mais expressiva, mas ela precisa de todas as outras, e a tecnologia, ela está nos levando para algum lugar. Então, eu olho para o futuro para poder entender e usar a tecnologia como uma ferramenta para que eu possa ajudar o mundo a resolver os seus problemas e não apenas pensar em metas e faturamentos, e a gente está cada vez mais rico e cada vez mais impotente frente a esse mundo que está se configurando. E, por último, para que a gente invente o que ainda não existe e que provavelmente deve ser a nossa próxima realidade. Foresight nunca tenta mudar a realidade atual. Foresight é falar da próxima realidade, daquele cliente que você não viu, daquele produto que você não entendeu, daquele serviço que você até então talvez não imaginasse. Então, é inventar algumas coisas novas. Aqui, uma forma pensamento, muita gente acha que é método, mas não é. Nós temos sempre um futuro que está em andamento, que é o futuro provável, um futuro possível, que é aquele que a gente não quer, mas que talvez possa acontecer, o plausível, que é o de longo prazo, digno de aplauso, com mínimo de dignidade, igualdade, enfim, equidade,
E o nosso futuro preferido que a gente pode escolher controlar e construir. Então, um futuro sustentável, próspero, abundante, ele não depende de sorte, ele depende da sua parte desse futuro que você controla, que você vai pegar na sua mão e vai construir. Nós temos os 3 futuros dos quais a gente participa, a gente não tem controle, a gente precisa responder ou antecipar, e nós sim podemos escolher o nosso futuro preferido e trabalhar por ele, sem dúvida nenhuma. Esse é um framework de Foresight, então, só para vocês terem uma ideia de como funciona o Foresight, ele tem muitos instrumentos, muitas ferramentas, tem começo, meio e fim, tem entrega, isso é muito importante. Foresight jamais planeja do presente para o futuro, a gente viaja para o futuro e faz um planejamento reverso, isso se chama backcasting. Então, a gente vem do futuro para o presente, o olhar é totalmente inverso, e quando a gente junta isso com planejamento estratégico linear, é de uma riqueza indescritível e traz realmente uma nova visão para quem está fazendo estratégia de negócios ou de departamentos. E sempre lembrando que a gente olha para o futuro para que a gente tenha ideias, aprendizados e traga ações para o presente. Se você não tiver ações no presente, é inútil olhar para o futuro. Isso é muito importante, para isso precisa de método. Os pilares do Foresight nunca giram em torno apenas de economia, apenas de tecnologia. Foresight é uma disciplina de pensamento sistêmico, de complexidade. Então, para todos os temas, a gente explora diferentes dimensões. Algumas das principais estão aqui. Então, sempre é uma visão holística para que depois a gente vá para um recorte temático. O papel do Foresight é coletar dados, analisar possíveis resultados, levantar desafios e questões, levantar engajamento, criar cenários para que decisores possam decidir em cima de decisões bastante robustas. Aqui está uma tríade que eu gosto muito e que é a minha maior entrega nos projetos de Foresight. Precisamos planejar para deixar o presente da melhor forma possível. Precisamos inovar para melhorar o presente que existe com tecnologia, com todos os métodos de inovação, mas nós também precisamos usar a inovação para criar um futuro que ainda não existe. E aqui entra o Foresight. Então, eu faço primeiro o Foresight para depois entender o que eu preciso fazer com a minha realidade atual e aonde a inovação entra nesse design estratégico, e isso é muito poderoso para as organizações. Ser antecipatório é a grande entrega de um projeto de Foresight, um curso de Foresight, de metodologias de Foresight. Você não responde mais à demanda, você enxerga as demandas antes que elas se manifestem e você se antecipa à mudança. Eu acho que se preparar para o futuro hoje é muito pouco. Isso é o mínimo que a gente precisa fazer. Quem quer liderar o mercado precisa ser antecipatório, inclusive a liderança. O Foresight, ele traz muito resultado para quem precisa tomar decisões. E visões de longo prazo, que não são nem parecidas com as que a gente tem visto aí anunciadas, elas engajam pessoas, engajam investidores, engajam comunidades, e elas são realmente muito importantes para a gente manter a galera por um longo prazo um pouco mais engajado e para que a gente tenha projetos um pouco mais robustos de mais tempo. Aqui é como a gente trabalha com horizontes diferentes de tempo. Então, o Foresight entrega um plano para o presente, um plano de inovação e um plano de futuro, criando provavelmente aquilo que ainda não existe, que não tinha sido visto pela organização. Isso tudo é feito de uma forma muito integrada. O resultado global de Foresight é que as empresas que usam têm 200% a mais de crescimento, 30% a mais de lucro, e nos nossos cases no Brasil, 15% de lucro em ano de pandemia a mais do que no ano anterior. E eu acho que isso é bastante incrível. Esse é um case de Foresight que é bastante inédito, tá? Nós temos cases de Foresight corporativos, temos cases de Foresight departamentais, temos cases de pequenos negócios, de médios negócios, mas esse é um case de um ecossistema de inovação,
e nós conseguimos juntar prefeitura, empresa, iniciativa privada, instituições, empresários, governo, universidade, em torno de uma construção de um ecossistema de inovação que tem uma visão para 2040. Está lá no nosso site, publicações, cases e estudos, é só baixar lá, que o case inteirinho está lá, é muito bonito de ver, foi um trabalho realmente incrível. Quando a gente fala de foresight de futuro, tem algumas premissas, existem horizontes de tempo, e a gente não fazer planejamento estratégico de 12 meses, 8 meses, 3 anos, 5 anos, ok. Mas para chegar aonde? Então, esse horizonte de tempo a gente precisa ampliar. Futuro não é previsível, não é uma continuidade do presente. A gente precisa de imaginação e de participação, não tem mais como um pequeno grupo criar visões de futuro ou então criar estratégias para as empresas, isso precisa ser um pouquinho mais democrático. Nós usamos a predição, que é a base de dados, o normativo, que muitas vezes é a opinião de um pequeno grupo ou de uma pessoa, e o exploratório, que é o que eu mais gosto, que traz todas as possibilidades de futuro para a mesa. Foresight, diferente do planejamento estratégico, traz estratégias múltiplas, usa a incerteza, traz vários caminhos. A gente precisa também descolonizar, então muita gente está afirmando coisas sobre o futuro que ao longo do tempo não se provam como verdades, e a verdade é que ninguém sabe como vai ser o futuro. Então, quando a gente compra tendências cegamente, a gente está sendo colonizado, a gente está supondo que aquilo é uma garantia de futuro, e não é. E o foresight normalmente cria o oposto do business tradicional que existe agora, porque daqui a 10 anos o cliente é diferente, o mercado é diferente, o produto é diferente, e as empresas precisam começar a ter resposta para o longo prazo, porque essa resposta de longo prazo é um pouquinho mais atrevida, um pouquinho mais ousada, e ela responde realmente melhor às grandes corporações. Grandes perguntas que se fazem: o que aconteceu do passado até aqui, o que pode acontecer no futuro, o que a gente precisa para que isso aconteça e o que a gente vai fazer de fato. Então, notoriamente, o presente que a gente vive é resultado do passado que a gente decidiu mal, porque a gente vive hoje um cenário bastante caótico. Nós temos aqui baseline, é um glossário de futuro. Então, a gente tem descrições, diagnósticos, predições, prescrições, projeções, a gente usa aprendizados, ideias e projeções para frente, e o Foresight tem todo um glossário próprio para que você possa usar termos corretos tecnicamente quando você fala com o mundo, mas também possa democratizar isso quando você está num ambiente que ninguém conhece esse idioma. Então, eu pergunto muito para as pessoas: onde é que você vai estar em 20 anos? Fazendo o quê? Quando é que começa esse projeto? Quando é que começa essa jornada? E as pessoas falam: ah, não, mas por que eu preciso pensar tão longe? 20 anos é nada dentro de uma vida. E a gente imagina que a gente, por causa da incerteza e da volatilidade, a gente não precisa olhar para o futuro, e esse é um grande erro estratégico. Você, sua empresa, sua carreira, seu departamento, sua vida, sua família precisam começar a pensar como é que vai ser o mundo daqui a pouco, para que você possa tomar melhores decisões no presente. Precisamos sim criar novos valores, tomar a nossa responsabilidade e reconciliar tensões e dilemas da nossa época, e o Foresight faz isso muito bem. Segundo Turco, que é uma das universidades que eu estudei, as grandes habilidades daqui para frente voltar a ser um pouco mais humano, numa era de alta tecnologia, se adaptar rapidamente e ser capaz de antecipar a mudança. Então, eu queria dividir com vocês, eu vou tirar um pouquinho a minha tela, eu queria dividir com vocês aqui algumas informações sobre Foresight, lembrando que quem quiser perguntar alguma coisa no chat, aqui ou no YouTube, fique à vontade, tá? Foresight é uma prática sistêmica de mapear e de antecipar tendências. Isso tudo começou lá atrás, na mitologia, na filosofia, nos oráculos, e depois, na década de 50 e 60, a Rand Corporation foi a primeira, durante a Guerra Fria, que aplicou e desenvolveu técnicas de guerra para que eles pudessem avaliar estratégias militares.
Na década de 1960, na França, surgiu a prospectiva, que é Gaston Berger e Bertrand de Juvenel, e o grande pai da nossa prospectiva estratégica, que é Michel Godet. Em 1970 surgiu o Clube de Roma, que estudou os limites do crescimento do planeta e que determinou que 9 limites deveriam ser respeitados para que o planeta não entrasse em desequilíbrio. Pois bem, já ultrapassamos 4. Isso é muito sério, né? Em 1980 e 1990, o Forsyth começou a entrar na política e na governança de alguns negócios. Depois, em 1990 em diante, é que se começou em universidades a desenvolver algumas metodologias específicas. E hoje nós temos uma comunidade de Foresight global, ainda muito incipiente, eu estou falando mais ou menos de provavelmente 600, 700 pessoas, aumentando sim agora com a entrada dos jovens, mas ainda é uma profissão muito incipiente, é uma prática que poucos conhecem, mas que vem se democratizando pelo Brasil. Nós temos 2 grandes escolas de fundamento, que é a escola anglo-saxônica, que é uma escola que usa muitos cenários como uma ferramenta central. Então, o planejamento de cenários, muita gente conhece. Algumas pessoas da escola dizem que ele não é eficiente, porque cenários servem apenas para conectar o futuro com o presente, para que a gente possa aprender alguma coisa. Você precisa de mais instrumentos do que cenários para poder planejar com base nisso. Ainda a escola anglo-saxônica, ela usa modelos e dados quantitativos e tem como foco as decisões empresariais. Na escola francesa, a abordagem é um pouco mais holística, ela é um pouco mais participativa, a visão é de longo prazo e ela tem muito o viés de sustentabilidade, não só em termos de clima, de coisas robustas, sistêmicas, coletivas, enfim. Ela usa muito a interdisciplinaridade e, junto com as ferramentas, ela também usa muito o soft skill, esse nosso lado super-humano. E na tradição francesa, o papel do Estado é sempre, no futuro, obviamente, dos cidadãos, é sempre fundamental. Conforme eu coloquei lá no nosso roteiro, existem escolas de Foresight no mundo. A Universidade de Houston é uma das mais antigas. A Universidade de Strathclyde, chama aqui, é na Escócia, é um centro de estudos de futuro. Universidade de Turku, na Finlândia, que tem um centro de futuro onde eu estudei. Universidade do Havaí, em Manoa, que tem um departamento de ciência política e Futures Studies. De Stellenbosch, que é um instituto de Futures Research, que é na África do Sul. A École Normale Supérieure de Paris, que é Thinking the Future, é uma cadeira dedicada a isso. Universidade de Twente, Master in Strategic Innovation and Future Leadership. Tamkang University, que eu acabei de falar, que tem o CIFAR, que é o Centro de Futures Intelligence and Research. Uma federação suíça de tecnologia, a Universidade de Oxford, na Inglaterra, o Instituto de Copenhague, que é espetacular, na Dinamarca, The Futures School, que é uma escola livre nos Estados Unidos, Meta Future, que é do meu professor e colega do nosso curso aqui, ele dá aula junto com a gente aqui na W Turismo, ele é da Austrália, ele é um paquistanês, ele é uma lenda do Foresight. E essas são as principais escolas. Então, muita gente acha que lá no Vale do Silício ou a Singularity University não são escolas de Foresight, tá bom? Aqui no Brasil, como eu falei, eu acho que o nosso curso é o curso mais específico de Foresight. A gente tem alguns outros cursos que usam o Foresight também, estão surgindo aí bastante cursos livres. Por fim, é importante saber a diferença de prospectiva estratégica e Foresight. Foresight é uma definição mais ampla, é uma prática mais sistêmica. Tem ênfase na antecipação, não na resposta. Eu quero me antecipar, eu quero sair na frente, eu quero resolver antes, eu quero ter o poder de mudar antes que a mudança se faça necessária.
E tem uma amplitude de aplicações. A gente tem cases aqui de workshops de liderança, de exercícios de desenvolvimento, de foresight corporativo, junto no planejamento estratégico. Você usa em muitas frentes. A prospectiva estratégica de Michel Godet, ela tem uma abordagem um pouquinho mais prática para estratégias de longo prazo. Ela usa muito cenário e ela tem muito foco na tomada de decisão estratégica. Ela tem um tempo de implementação e ela precisa do envolvimento direto dos stakeholders. Então, isso dito, a gente já está quase no finalzinho aqui. Se você tiver uma caneta e um lápis ou um papel, qualquer coisa assim, eu queria propor um exercício final e que eu vou até colocar aqui na nossa tela, bem rapidinho, para que você pudesse hoje entender um pouco como a gente pensa no futuro. Então, talvez coloca a sua profissão, o seu negócio, a sua carreira de hoje no meio de um papel escrito, por exemplo, sou professor, sou consultor, ou eu sou diretor de alguma empresa, enfim, e eu vou dar uma dica para vocês podem fazer o exercício depois. Coloca 5 sinais de mudança que estão no entorno da sua carreira, da sua vida, do seu negócio, já estão batendo na porta todos os dias. Sinais de mudança pode ser comportamento de consumidor, comportamento de sociedade, tecnologia, cenário econômico, regulamentações políticas, questões de meio ambiente. Escolhe 5 sinais que estão no entorno do seu negócio e que estão anunciando mudanças para o seu negócio, para a sua carreira, para a sua profissão e para a sua vida. E depois disso, se faça algumas perguntas. Como esses sinais impactam a minha carreira, o meu negócio e a minha vida hoje? Qual é o possível impacto que isso pode trazer? E por causa disso, o que pode acontecer nos próximos 5 ou 10 anos? E o que eu deveria fazer agora para evitar aquilo que eu não quero e para alavancar aquilo que eu descobri nesse exercício e que eu realmente quero construir a partir de agora? Faça esse exercício simples, se pergunte, cuidado para não gastar o dia inteiro em tarefas, porque enquanto você não tem tempo para moldar e construir e desenhar o seu futuro, pode ter certeza que alguém está fazendo isso por você. E eu acho que a pior coisa que pode acontecer é a gente ter que se encaixar no futuro que alguém criou, e me parece um pouco dessa realidade que a gente está vivendo. Por fim, queria dizer sim, honre o seu passado, viva o seu presente com tudo, mas invista no seu futuro. Foresight é uma competência, é um modelo de pensamento, é uma sacola de ferramenta de quem quer andar à frente do seu tempo. Nós temos aqui dia 30, começando uma certificação. A Flor vai mandar para vocês amanhã um cupom especial para quem quiser. E a gente está aqui, a gente tem no site Call com Futurista disponível. Se você quiser conversar, a gente disponibiliza 30 minutos do nosso tempo. É uma disciplina pela qual eu sou super apaixonada, principalmente pelo resultado que ela dá. Nós já aplicamos num departamento de RH inteiro, que hoje é um RH Future Ready, em 3 países da América Latina. Nós ensinamos líderes a serem antecipatórios. Nós já ancoramos tendências e fizemos trabalhos maravilhosos para empresas muito grandes. Nós já ajudamos pequenos negócios, desde salão de cabeleireiro até cafés. Nós já trabalhamos em indústrias químicas, enfim, o resultado sempre é surpreendente. Sem as ferramentas, a gente não teria descoberto a metade das informações que os estrategistas precisavam para tomar algumas decisões. Assim como nós já tivemos aqui decisões mudando o rumo drasticamente, porque se descobriu que o caminho que ia ser adotado não era exatamente aquele,
assim como a gente já teve validações de caminhos, assim como a gente já teve pivotagens e incremento de negócios para empresas que passaram a fazer da inovação um motor de construção de futuro. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham realmente aproveitado muito esse conteúdo. A gente vai deixar gravado. Vocês vão receber o link da gravação. E a W Futurismo trabalha para que o Brasil seja um lugar respeitado em Foresight e para que os profissionais brasileiros tenham também Foresight como mais um instrumento para lidar com tanta complexidade, com tanta mudança, com tanta disrupção e com tanta necessidade de resposta ágil. Então, eu queria agradecer muito a todos vocês que estão aqui, queria agradecer a quem depois entra para assistir a gravação, e a minha dica é: leia sobre. A gente tem muito material no nosso site, tem muito case, muito artigo. Vale a pena, porque eu acho que isso agrega muito a tudo aquilo que você já faz. A parte boa é que isso não compete com o que você já faz. Isso só traz mais valor para aquilo que você já faz. Eu sei que vocês devem fazer muito bem, senão vocês não estariam por aqui. E toda vez que vocês forem ler sobre futuros, leiam onde a pessoa que está falando se formou. Muitas vezes eu olho projetos de Foresight e eu pergunto: qual foi o método? Há vários. Não, mas qual o método? E a pessoa não sabe me dizer o método. Ela não fala o glossário. As narrativas vazias de futuro, que não sabem como construir o futuro, elas são muito perigosas para a estratégia de um negócio. Tá bom, gente? Então, sem panicar ninguém, mas assim como tudo, precisa ser aprendido na faculdade, tá bom? Ah, Esther, você me viu na PUC. Muita gente me escreve, que bacana. Muito legal. Super boas-vindas aqui. Cadastre-se na newsletter, a gente vai ter bastante aula, bastante live, sem excesso, eu prometo, mas de coisas que podem sim agregar muito no dia a dia de vocês, porque eu acho que o mundo está muito caótico. As pessoas estão falando de tudo, tem uma guerra de narrativas e às vezes a gente não sabe muito bem por onde começar. Tá bom, gente? Uma super boa noite e espero que vocês tenham um 2024 maravilhoso. Tá bom? Obrigada, viu? Tchau, tchau. Boa noite.